Minha diretoria, vamos fazer um balanço do ano do Vasco, mas antes disso vai baixando o OneFootball aí, tem o QR Code pra você, aqui do lado tem explicação de como é que funciona o OneFootball, você baixa no primeiro link da descrição aqui também, bota lá o Vasco, seu time do coração, vai receber tudo que é notícia, estatística, jogo ao vivo, tudo que você imaginar do Vasco. Tem copinha aí pra começar, hein? Fica de olho, Vascaíno. Eu sei que a coisa tá feia no profissional, mas vai que na garotada, né? Tem uma alegria aí pro Vascão. O ano de 2021 pro Vasco, uma bosta. Eu acho que dá para começar o vídeo desse jeito. Né? É difícil sair um pouco disso. Em alguns momentos, quando o Vasco montou o time para 2021, você olhava e falava assim, pô, peraí, esse time é maneiro. Não sei se o treinador vai dar certo, se não vai e tal, mas esse time aqui é suficiente para subir numa Série B. Só que aí o Vasco começa a se enrolar e faz o Campeonato Carioca ruim. A Copa do Brasil do Vasco também, puta que pariu, passou pelo Tombense, pelo Boa Vista, Deus sabe como, e aí pegou o São Paulo e perdeu pro São Paulo, e vamos combinar que perder pro São Paulo na Copa do Brasil não é uma coisa tão normal assim, né? É normal perder pro São Paulo é mais time que o Vasco hoje, sim, sem dúvida, mas o São Paulo na Copa do Brasil é uma tragédia, então é muito difícil alguém perder pro São Paulo na Copa do Brasil, o Vasco conseguiu. Fiquei feliz com esse resultado, fiquei, tá? Confesso a vocês. Mas também não durou muito, depois fui lá e tomei uma caralhada do Fortaleza. O problema base de tudo, né, cara, das trocas e gestão e tal, é a Série B, né, cara? O resto ali é perfumaria. O Vasco não sonhou em ganhar a Copa do Brasil, o Vasco tava nem aí pro Campeonato Carioca, mas a Série B era onde o Vasco, acho que começou o ano, olhou, escolheu e falou, não, eu vou aqui. É aqui que eu tenho que subir para voltar para onde eu tenho que para ganhar meu dinheiro, para estar em evidência, para estar na Série A que é meu lugar, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe de um time grande. Montou um time como planejamento para isso? Acho que sim. Acho que o Vasco, no papel, ele montou um time que dava para ter subido. Só que as coisas foram se enrolando. E o Vasco se enrolava com um treinador, com um outro. E na hora que o Vasco ameaçava subir, o Vasco. E aí vem o Diniz, e o Diniz dá uma arrancada, surpreendentemente, porque até na minha cabeça o Diniz é um treinador que ele tem um médio prazo para botar aqui, para implementar aquele estilo de jogo dele. Mas no Vasco, ele não chega no Vasco e muda tudo e fala, não, vou meter aquele meu jeito de jogar saindo de pé em pé. Ele pega o que já tá lá no Vasco e ajeita. E aí começa a funcionar. Quando o Vasco tá naquele momento decisivo, fala, então agora você resolve. Agora são esses 3 jogos aqui que você tem que fazer aí, 6, 7 pontos e entrar de vez nesse G4 aí. Aí o Vasco se enrola todo. E dali pra frente, irmão. Puta que pariu. Torcida volta pra São Januário, o que nesse caso específico se torna ruim, né? Não pelo apoio, mas porque o time não tá se acertando. Na medida que o Vasco toma um gol do CSA em São Januário, por exemplo, ou fora de casa, ou num campo sem torcida, o jogo segue. Quando ele toma um gol do CSA dentro de casa, o torcedor que tá ali não é o torcedor do Vasco acostumado à Série B, é o torcedor do Vasco acostumado à grandeza do Vasco. Então tem pressão, tem cobrança, tem xingamento, tem jogador que vai tomar porrada pra caralho durante o jogo, porque, porra, sabe que o cara não tá bem, o torcedor vai dar no cara. E aí vira um ambiente difícil, né? Dificulta. Quando o time tá muito mal, a presença do torcedor, ela não necessariamente ajuda. Ela ajuda se você tá mal e vem numa grande recuperação, ou se você tá muito mal e precisa de uma emergência. Aí o torcedor vai lá e empurra a qualquer custo porque ele já viu a coisa como perdida. Ali não era perdido. Ali o Vascaíno foi buscar a obrigação que era subir para a Série A. Então ficou uma relação ali muito difícil, que acabou não ajudando nem atrapalhando, mas também não foi um fator determinante para o Vasco ter uma retomada. Poderia ter sido, mas nos principais jogos do Vasco, tiveram partidas-chave, eu não vou me lembrar exatamente contra quem, mas talvez até o CSA, talvez eu esteja falando do jogo certo. Tiveram jogos em São Januário que não tem a menor possibilidade do Vasco aceitar passivamente perder o jogo da maneira que perdeu. Né? O jogo contra o Guarani, por exemplo, fora de casa, é um jogo de um azar tremendo, né? Você joga mal, o Guarani é melhor, você tem um pênalti, você perde o pênalti, no contra-ataque, o Guarani faz o gol. Esse é aquele jogo que é para você, que é pro torcedor olhar e falar, não vou subir, tá tudo errado aqui, quando a bola não quer entrar, ela não entra, e ela não está a fim de entrar a favor do Vasco. Esse é o jogo para dar esse recado. No restante da temporada, tem uma série de jogos que o Vasco perde porque tá de sacanagem. Não tô falando que os jogadores estão de sacanagem, mas assim, sacanagem. Você vai lá e fala, porra, não é possível que você perdeu um jogo desse. O jogo na mão, o jogo onde o Vasco não se impunha. E de todas as questões do Vasco esse ano aqui, eu vou frisar o que mais me incomodou. Não é tática, não é diretoria, não é o Pássaro, não é o Diniz, não é o Castan, o Cano, não é isso. O que mais me incomodou foi um vídeo que eu fiz no começo do ano aqui. E eu disse o seguinte, Vasco, Cruzeiro e Botafogo tem que entrar na Série B, independente do time e da condição que eles tenham. Eles têm que entrar na Série B com o pau na mesa. E é o seguinte, eu vou entrar em campo, foda-se o São Raimundo, o CSA, o Náutico, quem for. Eu sou o Vasco, você é o adversário, você sabe quem eu sou, eu mando no jogo, eu tomo as ações e você, se você conseguir, você me contratar que acha um gol aqui. Mas eu sou o Vasco, eu estou na Série B, eu não sou da Série B. Essa imposição
foi feita do Botafogo de metade para frente. O Vasco e o Cruzeiro, em momento nenhum eles conseguiram fazer isso. Eles entravam em campo medindo igualdade de condição técnica com o adversário. E eu não posso acreditar, eu não posso aceitar que o Vasco entre em campo com a camisa do Vasco dentro de São Januário e olhe pro outro lado lá o Vila Nova e fala assim, então, olha só, meu lateral ele é tão bom quanto o do Vila Nova. Então, primeiro porque você tem que ter na sua base jogadores melhores do que os jogadores da Série B. Né? Pela condição de base que tem um time grande, pela quantidade de oferta que você tem, por ser o Vasco da Gama, você tem condição de buscar os melhores jogadores de base do Brasil em vários outros times, né, em times menores e tal. Então você tem que ter um trabalho na sua base o suficiente para saber que os jogadores, os garotos que vão subir já são suficientemente de nível de Série B pelo menos. Então já está errado ali. Dali para cima, os que você contratou não podem ser do nível da Série B, porque eles não estão jogando num time da Série B, eles estão jogando no Vasco. E mesmo que o Vasco esteja disputando a Série B, você tem um algo a mais, você tem camisa, você tem tradição, você tem nome, você tem mídia, você tem jogadores experientes, você tem jogadores vencedores. Porra, não é possível que você entre em campo contra esses times que eu tô falando aqui, onde a maior parte dos jogadores adversários não sabe nem o que ganhar uma taça na vida, e você entra em campo igualmente, olhando de frente pros caras, com todo respeito a todos esses clubes da Série B. Mas Vasco, Cruzeiro e Botafogo, e agora no ano que vem o Grêmio, não podem entrar num jogo de Série B como se fosse um jogo da Série A. Em igualdade, não tem igualdade, irmão. Na pior das hipóteses, eu simulo psicologicamente que eu sou muito maior que você. Ah, tá difícil, meu time é uma merda, não tá rodando. Primeiro que o time do Vasco não era pior que ninguém aqui da Série B. Ninguém. No papel, o time do Vasco não era pior que ninguém. Só que aí você não faz uso disso. E aí você transforma isso numa pressão negativa. Então, pro ano de 2022, se eu tivesse que mudar alguma coisa no Vasco, é focar, usar a força do Vasco a favor do Vasco. E não com uma corrente contrária de pressão por ser o Vasco. Por ser o Vasco, você tem torcida, camisa, você não perde, você se impõe, você pressiona. Porra, não. Começava o jogo do Vasco em 15 minutos, você tava olhando e você falava assim, meu Deus do céu, gente. Mas quem é que manda no jogo? O jogo é São Januário, é o CSA que toca a bola e o Vasco que assiste? Porra, nem o destempero de um pontapé ou de uma, sabe, nem essa reação impulsiva de um time de futebol que fala, não aceito o que está acontecendo aqui. Nem isso você assistia. Né? Uma série de erros individuais bobos, jogos perdidos em passes errados, em recuos, em formas de saída de jogo. Puta que pariu, sabe? Coisas absolutamente evitáveis. Então que o Vasco entre em 2022 com a cabeça de ser Vasco da Gama e não um time adaptado à Série B. Não se adapte à mediocridade. Você não é um time de Série B. Se você se adaptar a isso, desculpa, mas aí tira na cabeça, irmão. Porra, o Vasco não pode aceitar essa condição. E eu não me refiro a subir ou não subir. Eu me refiro a postura, posicionamento, a marca Vasco da Gama. Eu não sou daqui. Eu jogo olhando de cima para baixo para todos vocês. E isso tem que acontecer. Não aconteceu. Vamos ver se em 2022 o Vasco se livra disso aí.